Olá, mais uma edição do programa Você é Mais do Hoje News chegando e hoje vamos falar sobre um tratamento que é feito através de estimulação transcraniana por corrente contínua. Mas será para que serve esse tipo de tratamento? Então, conversei com a neuropsicóloga Luciana Oliveira, que falou com mais detalhes de como funciona esse tratamento e seus benefícios. Vamos acompanhar? Estou aqui agora com a doutora Luciana Oliveira, ela que é neuropsicóloga. Ela vai falar um pouco mais sobre a estimulação transcraniana corrente contínua. Falar um pouco desse tratamento. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda ao programa Você Mais do Hoje News. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um tratamento, de uma técnica de neuromodulação que estou tendo bons resultados aqui no consultório. O que é o TDCS? O TDCS é a estimulação corrente contínua. Como que funciona? É um tratamento de neuromodulação que trabalha a excitabilidade neuronal. Como que é isso? É através de campos elétricos de baixa intensidade, aonde eu vou fazer o quê? Trabalhando as correntes anódicas, que é a corrente que vai trazer a excitabilidade, e a corrente catódica, que vai trazer a inibição. E com isso, eu vou colocar sobre o paciente faixas, correntes elétricas sobre a cabeça, dependendo do caso, e vou trabalhar a excitabilidade, trazendo a modificação neuronal, trazendo uma polarização das membranas. O tratamento, ele pode ajudar em quais áreas? Esse tratamento de neuromodulação está sendo muito utilizado em caso de depressão. Temos evidências existem artigos que estão trazendo a comprovação. Também está sendo usado para casos de fibromialgia, dores, está sendo usado para casos de TDAH, autismo e quadros de demências que estou fazendo uso aqui no meu consultório. Esse tratamento, doutora Luciana, tem alguma contraindicação? É um tratamento invasivo? Como é que funciona? É muito importante ressaltar que essa técnica existe contraindicações. Pacientes com quadro de convulsões, pacientes com desmaio, epilepsia, marca-passos, desfibriladores, não pode utilizar o TDCS. Por quê? Porque pode atravessar o córtex superficial. Então, vale ressaltar que é muito importante que esse paciente esteja em acompanhamento médico. Eu faço uso aqui no meu consultório através de autorização e prescrição médica. Em relação às aplicações, como que são feitas? As aplicações, existem protocolos para cada caso. Então, eu vou primeiro trabalhar e estudar o funcionamento do paciente através da avaliação neuropsicológica e através também do encaminhamento e da autorização médica. E com isso, eu vou trabalhar protocolos. Então, tem o protocolo da depressão, o protocolo da fibromialgia, o protocolo do autismo e também para performance cognitiva. Mas é importante ressaltar que existem alguns leves efeitos colaterais. O que eu tenho escutado aqui no meu consultório? Uma leve coceira, um leve formigamento. Na região que é trabalhada, pode ficar uma parte mais vermelha. E muito raro também uma dor de cabeça. Somente isso. Então é muito importante saber que é uma técnica não invasiva, indolor, porque é através de campos elétricos de leve e de baixa intensidade. Doutora Luciana, fala um pouco sobre os avanços tecnológicos em relação a esse tratamento, principalmente a problemas emocionais. Eu fico muito feliz por saber que realmente esses avanços tecnológicos auxiliam muito na busca e nos resultados favoráveis do tratamento. Eu faço aqui com a combinação de reabilitação neuropsicológica e o TDCS. Essa técnica, ela pode ser usada em quais tipos de tratamentos? Eu trabalho o processo de psicoterapia e o TDCS. Para quê? Para quadros de neuropsiquiatria, para quadro de depressão, para quadro também de sequelas pós-Covid. Estou tendo muitos casos de dificuldade e de queixas
neurológicas como memória, atenção, raciocínio. Então, o uso do TDCS está sendo extremamente bem-vindo nesses casos. Às vezes surge alguma dúvida em relação se eu fiz o tratamento e depois eu tenho que ter algum tempo de recuperação ou não. Como é que funciona? E a recomendação, após o uso do TDCS, após ser submetida à técnica de neuromodulação, é extremamente importante. O paciente, se está trabalhando a performance cognitiva, que ele vá fazer algo com esforço mental maior. Se ele está tendo um quadro que eu fiz, o quadro de depressão, que ele também faça uma combinação com atividade física para que aumente ainda mais os neurotransmissores, para que ele possa sentir que está tendo maiores resultados. Então o cérebro ele vai levar à neuroplasticidade. Então ele não precisa de repouso, ao contrário, ele precisa de estimular ainda mais o seu cérebro para ele ter mais neuroplasticidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui para falar dessa técnica e desse tratamento de neuromodulação. Você sabia que a nossa alimentação não influencia só no físico, mas também em nossa memória? Alimentos simples como brócolis, semente de girassol e azeite de oliva podem nos ajudar mais do que imaginamos? É isso mesmo. A Vitória Coimbra conversou com a Kemily, que é nutricionista, e destacou os alimentos que ajudam na nossa memória e como eles influenciam. É com você, Vitória. Se uma alimentação saudável faz bem para o corpo, quem dirá para o cérebro? Estudos comprovam que alguns ingredientes têm mesmo uma afinidade com a nossa mente. Pensando nisso, trouxemos a nutricionista Kemily Trajano para falar sobre os principais alimentos que turbinam a nossa memória. Seja muito bem-vinda ao programa Você Mais Hoje News, Kemily. Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Bom, Kemily, para a gente começar, quais são os principais erros em relação à alimentação para ajudar na perda de memória? Então, hoje em dia, muitas pessoas elas se automedicam, né, às vezes. Recebem indicação, às vezes, de algum parente, algum amigo, né, de algum remédio que é bom para a memória, que isso aqui eu tomei, isso aqui vai te ajudar a melhorar a tua memória, enfim, né. Alguns até recorrem àqueles multivitamínicos, aqueles polivitamínicos, né, pensando que isso vai ajudar na memória. Porém, a quantidade de vitamina que possui nessas cápsulas são muito poucas, né? É difícil, o nosso corpo não consegue suprir a quantidade, tá? Então, muitos fazem isso ao invés de procurar um médico, um profissional adequado, né? Para dizer qual medicamento está utilizando, o que deve estar fazendo. E o segundo também é a questão da alimentação, né? A alimentação é a base, é o principal, né? Para a gente ter uma boa memória, tem muitos alimentos que ajudam nisso. E também tem a questão da vitamina B12. A vitamina B12, a gente adquire ela através da alimentação, né? Ela está principalmente em carne vermelha, fígado, né? A falta dessa vitamina, ela altera o funcionamento cerebral, prejudica a memória e também o raciocínio. Então, se tu não tem uma alimentação saudável, né? As chances de essa vitamina estar baixa é bem grande, tá? Hoje em dia eu atendo no consultório, né? E muitos pacientes, a maioria deles, na verdade, tem a vitamina B12 baixa. Então, a maioria precisa de suplemento. Bom, e quais alimentos se devem consumir para ajudar na memória? Tem vários alimentos, né, que combatem e previnem a perda da memória, porque existem muitos nutrientes e outros componentes também alimentares que vão atuar em benefício das funções cerebrais e também em várias outras partes do nosso corpo, né? Eu vou citar alguns alimentos aqui para vocês. As sementes, principalmente, semente de chia, semente de linhaça, de girassol, as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, o azeite de oliva também é ótimo, o abacate, o salmão, o atum, a sardinha, os ovos, o queijo branco, leite, carnes magras, né? Frutas cítricas, os vegetais verdes escuros, café, chá verde, alimentos integrais, as frutas vermelhas, as leguminosas e os cereais também. Certo. E quais esses alimentos que não são recomendados para a consumação de alguém para evitar essa perda de memória? Então, os principais, né, são aqueles industrializados que a gente já conhece, né, todos os alimentos industrializados que fazem mal para a nossa saúde.
principalmente os que contêm gordura saturada, que seriam as banhas de porco, óleo de soja, o bacon, né? A bebida alcoólica também, ela prejudica a função cerebral. Aqueles alimentos com alto índice glicêmico, né? Aqueles cheios de açúcar, de farinha refinada, como tortas, bolos, sorvetes, salgados fritos, né? Aqueles fast food, refrigerantes, por aí vai, né? Todos aqueles alimentos que a gente sabe que não é bom, mas a gente come mesmo assim. Verdade. E dentro desses alimentos que você citou na pergunta sobre que ajudam no dia a dia, quais desses alimentos são inseridos na nossa alimentação durante o dia a dia que a gente come aí e não percebe que está ajudando na nossa memória? Então, o brócolis, né? Ele é um vegetal que eu acredito que várias pessoas consumam ele, né? Ele ajuda na questão da memória. O abacate, ele também é rico em vitamina B6, vitamina B12, vitamina C e vitamina E. Ela também contém selênio, luteína e também colina e tem outros compostos fundamentais para os nossos neurônios, tá? O azeite de oliva, ele também é rico em gordura monoinsaturada, que tem uma grande quantidade de antioxidantes, tá? Os peixes, eles também possuem gordura poliinsaturada, que vai auxiliar na produção dos nossos neurotransmissores. E tem ação anti-inflamatória para que nossas células, nossos corpos se regenerem, tá? E também tem o ovo, tá? A gema do ovo, principalmente. Ela tá repleta de colina, que é uma das vitaminas do complexo B, que vai auxiliar na melhora da memória. E o café também, né? Mas sem exagero. O excesso do café, ele pode causar insônia, taquicardia, nervosismo, né? Especialmente para aquelas pessoas mais sensíveis. Então, o ideal é no máximo 3 xícaras de café por dia, não canecas, xícara daquelas pequenas, tá? E até 5 horas da tarde para não atrapalhar o sono. Mas também, assim, lembrando, né, gente, o equilíbrio é tudo. Não é porque esses alimentos, eles são bons, eles são ótimos para a memória que tem que consumir em excesso, tá? Nenhum deles deve ser consumido com exagero. Até os alimentos que são ruins, né, também a gente pode consumir, só que esporadicamente, tá? Mas é sempre bom, né, ter um profissional adequado, um nutricionista, um médico, para estar auxiliando nisso. Muito bem lembrado, Kemily. Muito obrigada pela sua presença em nosso programa e por ter dado tantas dicas. Conte sempre conosco. Obrigada também, tá? Uma boa alimentação é sempre bem-vinda ao corpo e ao cérebro. Agora é só você colocar em prática e adicionar todos os alimentos na sua alimentação. Mas lembre-se de procurar um profissional adequado. Até mais! Mais uma edição do programa Você é Mais chega ao fim. Obrigada por passar esse tempo com a gente. Nos encontramos na próxima semana com muito mais. Um bom final de semana e até lá!